É impressionante como, num mundo literalmente inundado de oportunidades, tutoriais e ferramentas acessíveis, o sucesso real ainda parece um enigma, né? Existe uma dor palpável no mercado. A gente vê pessoas investindo tempo, suor e economias em ideias incríveis só para dar de cara com a parede, enquanto a minoria parece emplacar um sucesso atrás do outro, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Hoje, esta análise vai direto ao ponto para dissecar essa realidade nua e crua, sem enrolação. O objetivo aqui é pegar desabafos e observações bem reais de quem está na trincheira e transformar tudo num guia focado em passos acionáveis para empreendedores iniciantes. Vamos explorar o que realmente constrói o sucesso e o progresso contínuo de forma sustentável. E isso nos leva àquela pergunta que tira o sono de muita gente. Por que quase ninguém consegue chegar lá? Essa foi a premissa super franca levantada pelo usuário Chapito24 nas discussões que deram origem a este material. É uma frustração extremamente válida. Ver um esforço gigantesco, noites em claro, sacrifícios pesados e no fim não dá em nada. Dá um nó na garganta, com certeza? Aí vem as dúvidas. Será que é só sorte, um talento inato de berço? Ou tem alguma peça faltando nesse quebra-cabeça que os manuais de negócio não costumam contar e que separa quem afunda de quem prospera? Bom, para legalizar as ideias de um jeito lógico, a nossa rota hoje vai ser a seguinte. Seção 1, o dilema do sucesso. Na sequência, fatores fora de controle. Depois a gente entra nos passos acionáveis para começar, seguido pelos hábitos para manter o progresso e fechamos com o jogo de longo prazo. Começando pela primeira etapa, o dilema do sucesso e a cruel realidade do empreendedorismo. Olha, é super importante dar um choque de realidade logo de cara. O mercado é selvagem, e esses 90% resumem isso de um jeito até assustador. O usuário Web Design Pro fez uma reflexão pesada, mas cirúrgica. A maioria esmagadora das empresas não fecha por preguiça ou incompetência de quem fundou. Não é falta de vontade. O detalhe é que a matemática e as probabilidades iniciais simplesmente jogam contra quem está começando. É um ambiente de recursos finitos, onde é extremamente fácil gastar dinheiro e uma pedreira absurda para ganhar. Então, muitas vezes, a culpa pelo fracasso está enraizada na própria estrutura do jogo, e não só na falta de empenho de quem tentou. O que nos leva à seção 2, fatores fora de controle e aquele intenso debate sobre sorte e privilégio. Para a gente pisar em chão firme, precisamos mapear as forças que estão em jogo. É fascinante ver esse cabo de guerra entre duas visões bem presentes nas nossas fontes. Do lado esquerdo, tem o ponto de vista de vozes como o usuário Tillerman, lembrando dos elementos que a gente não escolhe. Nascer numa economia forte, herdar o capital inicial bacana, ter uma genética favorável ou o famoso timing, que é calhar de estar no lugar certo na hora certa. É inegável, quem tem isso já larga na frente. Mas, prestando atenção no lado direito, a gente tem o contrapeso, o esforço contínuo, a habilidade de aprender com os tombos e a consistência brutal. O ponto-chave aqui não é discutir qual lado vence, mas entender que o lado esquerdo existe sim, mas é única e exclusivamente no lado direito que dá para colocar a mão na massa e agir. E aí entra essa sacada genial do True_Professor 4183, que praticamente resume a ópera inteira. Trabalhar duro é progresso, mas trabalhar de forma inteligente dá direção. A sorte e o acaso existem, com certeza, mas só bater cabeça sem estratégia não garante o topo para ninguém. O suor gera movimento, mas é o cérebro, o trabalho inteligente, que dá a direção correta. É exatamente combinando uma resiliência inabalável com uma visão estratégica que as chances quase impossíveis do mercado começam a se curvar a favor de um novo projeto. É assim que a gente acaba fabricando a própria sorte. Agora sim, vamos para a seção 3, passos acionáveis para começar. É aqui que a gente entende como construir a base correta. A pergunta de $1 milhão é: como aumentar ativamente as chances de vitória e sobreviver a essa fase inicial implacável? A inteligência coletiva aqui entrega um ouro puro em forma de passos acionáveis. O primeiro deles, defendido pelo Odd Raspberry 063, é quase um antídoto contra o perfeccionismo. Fale cedo. Literalmente, erre logo enquanto custa pouco. Um erro no primeiro ano pode custar uns R$ 1.000 e um final de semana estressante. Agora, imagina cometer esse mesmíssimo erro lá no 5º ano, depois de ter crescido rápido sem base. O rombo pode ser milionário e quebrar tudo. E o passo 2 vem de uma constatação surpreendente do Casey 0732. A gente tende a achar que a internet e os algoritmos mágicos são a única salvação de hoje em dia, né? Mas a realidade de trincheira mostra que o bom e velho networking tradicional, o cara a cara, bater em portas, visitar clientes presencialmente, frequentemente dá de 10-0 nas estratégias digitais que estão cada vez mais saturadas e frias. E tem um motivo oculto para executar esses primeiros passos. Não é só estratégia de negócio, é profundamente psicológico. O grande objetivo é criar o que a gente chama de momentum, ou momentum.
É um ciclo incrivelmente poderoso. Passar por perrengues no início, sobreviver e ir colecionando pequenas vitórias baratas constrói um estado mental blindado. Sabe aquela mão quente nos esportes, quando o jogador acerta a primeira e depois não erra mais nada? É exatamente isso. A confiança vai nas alturas. E essa confiança transforma a maneira de tomar decisão, permitindo ações muito mais ousadas e bem estruturadas, criando um alicerce que quantidade nenhuma de pura sorte no mundo seria capaz de entregar. Entramos agora na seção 4. Hábitos para manter o progresso. Esse é o verdadeiro motor do sucesso contínuo. Beleza, a fundação inicial está montada, mas para sobreviver no longo prazo, exige internalizar rotinas diárias e uma virada profunda na mentalidade. A chave de ouro vem dessa máxima do usuário Solving Problems B2B, a filosofia dos sem desculpas. É muito natural, quando um projeto afunda, a gente querer culpar o governo, a economia, o sócio ou a falta de sorte. Acontece que, no segundo em que a culpa é transferida, o controle sobre a situação é entregue de bandeja para outra pessoa. Acabou. Internalizar que o foco deve ficar totalmente no que pode ser melhorado e aprendido impede que a energia escorra pelo ralo com justificativas que não levam a nada, mantendo as rédeas firmes na mão de quem está construindo o negócio. E essa postura alimenta diretamente a nossa lista de hábitos essenciais para manter o progresso constante. Vamos lá. Primeiro, manter uma mentalidade de iniciante, para se proteger da arrogância de achar que já sabe tudo. Segundo, praticar incansavelmente essa rotina dos sem desculpas, batendo no peito e assumindo a bronca. Terceiro, abraçar curiosidade, porque ela que acha caminhos onde todo mundo vê muro. Quarto, desenvolver estômago para aprender com literalmente centenas de pequenas falhas, sem perder a empolgação. E quinto, a disciplina de inclinar as probabilidades a favor em toda e qualquer pequena decisão do dia a dia. Pessoal, isso não é discurso motivacional barato, tá? É o motor mecânico exato que processa uma avalanche de frustrações e transforma tudo num progresso agressivo e ininterrupto. Vamos então para a nossa última etapa, a seção 5, o jogo de longo prazo e como reformular expectativas e prazos. Com tudo isso que a gente viu, o antídoto definitivo para não virar estatística exige um nível quase sobre-humano de paciência. Olha a clareza incômoda do Joe DeFermi sobre a cabeça das pessoas hoje em dia. A gente vive numa cultura meio tóxica, muito inflamada por redes sociais que idolatra o sucesso da noite para o dia. É essa prece realista que quebra a galera no meio do caminho. Ficar anos no anonimato, engolindo sapo, tomando pancada e trabalhando duro sem ninguém bater palma, pouca gente quer. E é justamente a falta de fôlego para atravessar esse deserto que causa o abandono prematuro de negócios que tinham tudo para dar certo. Para ficar bem visual o quanto essa jornada é extensa, dá uma olhada nessa linha do tempo. Do ano 0 ao 5, geralmente é só paixão, caixa apertado e um crescimento exaustivamente lento. É fase de resistência pura. O tão sonhado ponto de virada, aquele momento de conseguir tirar um prolabore justo e dar uma respirada, costuma aparecer só na marca dos 5 anos de muito suor. E para colher frutos grandes de verdade, tipo vender a empresa ou atingir uma estabilidade onde não precisa mais apagar incêndio todo dia, a gente está falando de um horizonte realista de 12 anos. Construir algo sólido não é uma corridinha de 100 metros rasos, é uma maratona física e mental. Quem não entra no jogo com essa régua de tempo, fatalmente vai acabar desistindo. Caminhando para a conclusão, tem uma reflexão filosófica que precisa amarrar toda essa estratégia operacional. O próprio significado da palavra sucesso precisa urgente de uma recalibragem. É um conceito puramente relativo. Num sistema cheio de desigualdades e tantas variáveis soltas, ficar medindo o próprio progresso com a régua de pessoas que tiveram um ponto de partida totalmente diferente é pedir para viver frustrado. Muitas vezes, o sucesso real significa simplesmente olhar para sua realidade e superá-la nos seus próprios termos. O marco de vitória deveria ser a resiliência forjada no caminho e o aumento constante das chances através de ações consistentes. O verdadeiro sucesso pode ser apenas conquistar seus próprios marcos num cenário totalmente caótico. E essa análise deixa uma provocação final. Depois de mapear os obstáculos, assimilar as táticas práticas de sobrevivência e aceitar que é uma maratona de anos a fio, a resposta para a inquietação lá do início muda de cara. Se a arena tem recursos limitados, desigualdades e lances de pura sorte, o grande objetivo não pode ser só juntar capital cegamente a qualquer custo. O desafio se torna muito mais íntimo. Num cenário desses, o que o verdadeiro sucesso significa de fato para a jornada única de cada projeto e de quem acorda todo dia disposto a enfrentar esse mercado. Essa é a métrica definitiva que cada um vai precisar definir por conta própria antes de dar o primeiríssimo passo amanhã.